Mais uma incrível e importante aula para o concurso da Polícia Militar de Minas de português mapeado, ou seja, vou te direcionar aqui para o que mais tem chance de cair, tá? Aula essa sobre verbo, certo? Então, curte o vídeo, compartilhe ele aí com seus colegas, ativa o sino para você receber as demais aulas desse curso gratuito, mapeado, completo, dessa matéria aí que é a mais importante, né, a título de concurso público, certo? E temos o nosso site aqui, olha, só aproveitando aqui a deixa, tem o nosso site aqui em cima, mapeandoconcurso.com.br, link na descrição aqui. Clica nele para você pegar muita coisa lá de graça também, inclusive mapas mentais, tá? E o curso completo com todas as matérias também, link na bio aí, beleza? Esse documento vai estar no grupo de questões, que também tá com link na descrição, certo? Bom, verbo, mais uma classe de palavra aí de extrema importância, tá? Junto com pronome, conjunção ali são as mais importantes, então muita atenção aí. Definição do verbo, o que é isso, Miguel? É uma classe de palavra que expressa ação, estado, mudanças de estado, fenômenos da natureza, desejos e ocorrências, tá? Então é uma frase aí bem flexível. Flexiona em número, pessoa, modo e tempo, que a gente vai dar ênfase aqui porque a título de prova é o que mais cai aqui em questão, tá? Essa partezinha aqui de flexão verbal sobre modo e tempo. Então fique atento. Exemplo aqui dessa palavrinha verbo, olha só. Ação, expressando uma ação aí, estou correndo, temos uma locução verbal aqui, né? 2 verbos com valor de 1, olha só, o verbo estar e o verbo correr, tá? Olha aqui, expressando um estado, estou doente, temos aqui o verbo estar, mudança de estado, fiquei cansado, então é isso que é verbo, beleza? O Miguel correu muito, esse correu é verbo, tá? O Miguel estuda muito, esse estudar é o verbo, tá? Por quê? Está expressando uma ação. O Miguel caiu. Esse caiu é do verbo cair também. É uma ação, é verbo, tá? Então, choveu muito ontem. Olha o choveu aí. Está expressando fenômeno da natureza, tá? Então, é isso que é verbo. Beleza? A definição tem que saber. Conjugação dos verbos. Olha só. Os verbos são divididos em 3 conjugações baseado na sua vogal temática. Olha, tem uma maneira mais fácil de lembrar, tá? Verbos terminados com ar, primeira conjugação. Com er ou com or, segunda conjugação. Com ir, terceira conjugação. Olha só, os verbos de primeira conjugação. Isso aqui diretamente não cai em concurso, tá? Mas a gente tem que saber isso aqui para a gente ter um entendimento geral sobre essa importante classe de palavra. Verbo de primeira conjugação. Argumentar, dançar, sambar. Terminado em ar, verbo de primeira conjugação. O de segunda conjugação, olha só. Escrever, ter, supor, terminado em er, em or, tá? A gente terceira conjugação, terminada em ir. Emitir, evoluir, ir e muitos outros aí, certo? Só isso aqui que você precisa saber dessa parte de conjugação aí, pode ir anotando no seu resumo, tá? Formas nominais do verbo, aqui também. Aqui, na verdade, é muito importante para o concurso, tá? Formas nominais do verbo. Temos 3. Infinitivo, gerúndio e particípio. A gente vai ver a definição de cada uma delas aqui, tá? A forma nominal do verbo no infinitivo é o ato verbal em si. É o verbo terminado em uma dessas formas aqui, tá? Em ar, er, ir, or. Olha só, cantar é uma delícia. O jantar está gostoso. Aqui, na verdade, substantivou, tá? Mas, pode pôr, jantar é gostoso. Jantar é gostoso. Terminado em ar, tá? Isso aqui é o verbo na forma nominal do infinitivo. Pode cair em prova da seguinte maneira, olha. Vai colocar uma questão, uma oração como essa, vai pegar esse verbo cantar e vai perguntar qual é a forma nominal que o verbo grifado está. Aí vai te perguntar, é infinitivo, é particípio, é gerúndio? E você já sabe que terminado em ar é infinitivo, tá? Então, fique atento aí. E aqui embaixo, olha. O que é o verbo na forma nominal do particípio? O particípio é uma das formas nominais do verbo, terminado em ado, em ido, tá? Que expressa uma ideia de uma ação já concluída. A definição é essa aqui, olha. Ação já concluída, tá? Olha só. Feito o trabalho, vamos descansar. Terminado em ito também, tá? Feito o trabalho, vamos descansar. O verbo fazer, tá bom? Terminado em ito, beleza? Olha aqui embaixo. A Ana já tinha falado sobre esse tema.
Olha o falado aqui, terminado em ado, tá bom? Então aqui é a forma nominal do particípio do verbo falar, tá? Calados, os filhos ouviram o sermão dos pais. Do verbo calar, tá bom? Tá terminado em ado. É a mesma coisa, vai te perguntar, vai grifar e te perguntar qual a forma nominal desse verbo, você vai falar particípio, porque você já sabe que é terminado em ado. E a terceira, mas não menos importante, a forma nominal do gerúndio do verbo, beleza? Gerúndio é usado para indicar uma ação em desenvolvimento, terminado em NDO. Olha que facinho. Estou comendo. Opa, ainda estou executando essa ação, concorda? Concordo. Terminado em NDO, gerúndio. Muito fácil. Encontrei João correndo. Opa, terminado em NDO. Cantando, terminaremos depressa. Também terminado em NDO, tá? Sem segredo aqui também, né? Talvez o segredo seja você fixar isso aqui, mas com o tempo fica bem de boa e você montando um bom resumo aí também para você ler e reler sempre, você pega isso aqui muito fácil, tá? Isso aqui é importante para a prova. Presta atenção, isso é importante. Vamos aí para a próxima parte. Classificação dos verbos. Isso aqui é um pouquinho menos frequente diretamente em prova, mas já vi em questão também, tá? Temos que saber. Os verbos podem ser classificados em 4 tipos principais aí. Os regulares, os irregulares, os defectivos e os abundantes, tá? Fique atento a eles aqui, vamos ver cada um aí, olha. O que é isso, os verbos regulares? Os verbos regulares não alteram o ser radical durante a conjugação. Bom, vamos pegar alguns exemplos aqui, olha. Falar, torcer, partir são alguns verbos regulares. Vamos pegar esse falar aqui, por exemplo. Vamos pegar o presente desse verbo. Conjugando ele, fica eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Pode ver que o início aqui, olha, o radical não teve alteração. É tudo FAL, FAL, FA, FAL, tá? Então isso aqui é um verbo regular, beleza? Em contrapartida, verbos irregulares, eles alteram seu radical. Olha só, vamos pegar esse verbo ir aqui, por exemplo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides. Pode ver que alterou aqui a palavrinha toda, né? Então aqui temos um exemplo de verbo irregular, tá? Aqui tem mais outros, olha. Dar, caber, medir, também é verbo irregular. Você pode pôr no Google aí que você vê a conjugação completa desses verbos. Verbos defectivos não são conjugados em todas as pessoas, tempos e modos. Por exemplo, o verbo abolir. Não tem eu abulo, não existe isso, tá? Tem tu abolis, ele abole, nós abolimos, tá? Então, aqui é um exemplo de verbo defectivo. E o verbo abundante, né, como você deve deduzir aí, tem mais de uma forma de ser conjugado. Isso aqui eu já vi em questão, tá? Por exemplo, é correto falar aceitado e aceito, tá bom? Tá certo. Inserido e incerto. Segurado e seguro, tá bom? Então, esse aqui é um verbo abundante, porque tem mais de uma forma de ser conjugado, beleza? Isso aqui é o mais importante desse tópico aqui que a gente acabou de falar, tá? Principalmente esse verbo aqui cai demais, olha, aceitar. Flexão verbal. Vamos ver. Para conjugar os verbos é necessário considerar as flexões de pessoa, número, tempo e modo. Como já falei no início, tempo e modo aqui é o mais importante, tá? Os verbos aí, olha, para a gente flexionar ele de maneira correta, como a gente viu aqui em cima, olha, tem os pronomes para a gente saber, tá? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, e é o que a gente está falando aqui. Porém, o que importa mesmo, que sim chegou no tema importantíssimo aí para a nossa prova, que é a flexão de tempo e a flexão de modo do verbo. O que é isso, Miguel? Vamos ver com calma esse tema aqui, tá? Porque, apesar de cair muito em prova, é um tema que o pessoal erra muito. Os tempos verbais indicam o momento da ação em relação ao momento em que se anuncia essa ação. Calma, que vai ficar fácil, olha. Flexão de tempo do verbo. Temos o presente, que a gente vai estar falando agora, tá? A ação ocorre durante o ato da comunicação. Temos o pretérito, leia-se passado, tá? Isso aqui é sinônimo. Temos o passado, a ação ocorreu antes do ato da comunicação. E o futuro, beleza. Só a introdução a princípio. Modos verbais. O que é isso, Miguel? Os modos verbais indicam as maneiras como os verbos expressam. Isso aqui vale a pena decorar demais, olha. Indicativo, uma certeza. O verbo no indicativo está expressando uma certeza. Olha só. Discursa muito bem. Estou afirmando isso, é a certeza, certo? Então o verbo aqui, ó, discursar, está no indicativo. Subjuntivo, é dúvida. Olha só. Talvez discurse bem esta noite. Verbo discursar também, tá?
E o imperativo é uma ordem. Discurse como ele. Olha uma ordem. Discurse como ele. Essa definição é muito importante disso aqui, tá? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Modos verbais. A gente vai voltar aqui no tempo, tá? Lá embaixo. Aqui acaba que o pessoal confunde muito, então eu vou mais devagar. No modo indicativo, que você já sabe que é uma certeza, tá? Como a gente viu aqui, olha. Dentro do modo indicativo, temos o verbo conjugado no presente, no pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito e vários outros, tá? Não vale a pena você pegar vários verbos e ficar lendo lá a conjugação deles, porque dificilmente você vai pegar, tá? São muitos verbos que a gente tem. Porém, pela estrutura da frase aqui da oração, a gente consegue definir. Eu vou mostrar como cai em questão, tá? Mas a gente tem que ter essa teoria antes aqui. Mas, ao decorrer aqui da oração, você consegue definir se está no indicativo, na dúvida ou na ordem, no imperativo, tá? Se eu estou falando de algo no presente, de algo no passado, de algo no passado imperfeito. Vamos ver com calma. Modo indicativo, presente. Ação que ocorre no momento que se fala. Eu trabalho todos os dias. Olha só o verbo trabalhar. Eu trabalho todos os dias. Está no modo indicativo, o verbo está no tempo presente. Beleza? Está no modo indicativo, tempo presente. Esse pretérito perfeito aí, Miguel, leia-se dessa maneira. Passado concluído. Tá? Passado concluído. Ação que ocorreu antes do momento da fala. Ele estudou muito para o exame. Olha só, ele estudou, não estuda mais. Foi um passado concluído, passado perfeito, tá? Ele estudou, ponto final. Em contrapartida, olha só, esse passado não concluído, pretérito imperfeito. Leia-se dessa maneira que fica mais fácil, tá? Ação que ocorreu no passado e foi interrompida, ou seja, não foi concluída. Ela estava estudando quando o telefone tocou. Olha só, estava estudando e parou. Por quê? O telefone tocou, tá? Então, na questão vai cair dessa maneira, olha. O verbo está em que modo ou em que tempo? Ou pode pedir as duas coisas, tá? Está em que modo e tempo? Está no indicativo e no passado imperfeito, certo? Ficar atento a isso. Com o tempo, você vai pegar isso aqui muito mais de boa, tá? Isso aqui cai demais em questão, olha. A princípio parece difícil, mas é muito fácil. Pretérito mais que perfeito. 3 tipos de passado aí para o modo indicativo, tá? Passado perfeito, passado imperfeito e passado mais que perfeito. O que é isso, Miguel? Ação que ocorreu antes de outra no passado. Olha só, é quando eu conto de alguém contando de outro passado, tá? É meio confuso, mas você vai ver que é bem de boa. Diogo falara de seus pais, olha só. Aquele dia Diogo falara de seus pais. Então, lá no passado, ele ainda falou de outro passado. Pretérito mais que perfeito. Na questão, vai te dar esse verbo aqui, por exemplo, falara, e vai te perguntar em qual tempo ele está. E vai colocar aqui, ó, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, presente. Vai colocar também pretérito mais que perfeito. Grava aí que fica de boa, olha. Terminou em RA aqui, 99% das vezes é pretérito mais que perfeito, tá? Pode ver a conjugação desse verbo aqui, olha. Eu terminara, tu terminaras, ele terminara, nós termináramos, vós terminareis, eles terminaram, tá? Aqui parece ter segredo, mas sem segredo também bem de boa. Isso aqui cai demais, vale a pena você fazer uma parte desse resumo aqui bem bonitinho aí, tá? Porque cai muito em prova. Dentro do modo indicativo, ainda temos o tempo futuro do presente. O que é isso, Miguel? Eu estou falando do futuro em relação a agora. Olha só. Ação que ocorrera no futuro após o momento da fala. Amanhã viajarei para o Rio de Janeiro. Olha eu falando do futuro. Eu viajarei. Estou falando do futuro, tá? Então, na questão vai te perguntar, você vai falar que está no tempo do futuro do presente, certo? Modo indicativo. E também, por último, tá? Esse aqui é mais, beleza? Os outros aqui é bem pouca coisa. E também no modo indicativo temos o futuro do pretérito. O que é isso, Miguel? Futuro em relação ao passado. Olha só, futuro em relação ao presente, futuro em relação ao passado. Assim, cara, eu não me lembro às vezes que eu errei questão desse tipo, tá? Pensando desse jeito que eu tô te passando aqui, tá? Dificilmente eu erro questão assim porque você lendo dessa maneira dá pra você pegar bem mais e lembrar bem mais. Futuro do pretérito. Ação que ocorreria no futuro em um contexto passado. Olha só.
Ele disse que me ligaria quando chegasse em casa. Olha lá, aquele dia ele me ligaria. Agora em relação ao passado. Diferente com o verbo aqui em cima, viajar. Olha, eu viajarei. A partir de agora, eu viajarei. No futuro. E aqui embaixo, eu ligaria. Certo? Então, você pegando essa estrutura aí, você consegue acertar esse tipo de tópico aqui, beleza? Eu sei que é muita coisinha assim a princípio, só que pode confiar, ao longo do tempo você vai pegar isso aqui bem de boa, tá? A gente viu todos os tempos do modo indicativo. Indicativo é uma certeza. Agora, temos um modo subjuntivo, que a gente viu, que é o verbo expressando uma dúvida. Dentro do subjuntivo, são só esses três aqui, olha, felizmente, né? Porque já é muita coisa para a gente decorar, tá? Temos a dúvida do presente, expressa uma possibilidade e desejos no presente. Espero que estude para a prova. Tem um macetezinho que você vai acertar a questão desse tipo aqui também de boa. Temos um modo subjuntivo, pretérito não concluído, passado não concluído, tá? Se eu tivesse mais dinheiro, olha só. Se eu tivesse, estou falando do passado não concluído. E aqui embaixo falando do futuro, olha. Quando eu tiver tempo, lá no futuro, quando eu tiver tempo. E olha esse sentido de dúvida que está tendo aí, tá? O macete para você acertar quando perguntar sobre o subjuntivo é ver isso aqui, olha. O que, o se e o quando. Sempre vai vir assim, tá? Que ela estude, que eu tiver, se eu tivesse, quando eu tiver. Que eu estude, estou falando do presente. Se eu tivesse, estou falando do passado, tá? E quando eu tiver, estou falando aqui do futuro. Quando, geralmente vai vir essas palavrinhas também, tá? Então o macete, o pulo do gato, tá nisso aqui, beleza? Sempre que falar de subjuntivo, vai vir com que, com se e com quando aqui, antes do verbo que ele colocar na frente aqui, tá? Que questãozinha colocar na frente. O bizu tá aqui, beleza? A gente ainda vai fazer muita questão sobre isso mais na frente. Modo imperativo. O que é imperativo? Ordem, né? Pois é, ordem. Só temos aqui o presente, tá? Isso aqui é muito menos comum em prova, mas a gente tem que saber. Expressa ordem, conselhos, pedidos, sugestões. Estude bastante para a prova. Olha só, estude é uma ordem, beleza? E tá falando aqui em relação ao tempo presente. Só isso aí, tá? Pode ver que o que é mais aqui, né, é o indicativo, beleza? Vale a pena ler e reler algumas vezes aí também, fazer seu resumo. Uma coisa, um exercício legal de fazer é você pegar algum verbo, colocar lá tem um site que chama Conjuga-me, entra lá e olha isso aqui, olha, do verbo, as conjugações dele, lá vai lendo de alguns, tá? Não tenta decorar não, que tem muitos verbos, beleza? Tem, cara, milhares de verbos aí. Mas para você ter uma noção geral aí, beleza? Aqui embaixo, olha, a gente já vai dar uma olhadinha numa questão que caiu na prova da PM em 2015 e outra aqui embaixo que caiu em 2023, recente. Ou seja, esse tema aqui é quentíssimo, tá? E é normal, talvez, você sair dessa aula aqui a princípio percebendo que não entendeu 100%, porque essa parte às vezes é um pouquinho mais complexa. Mas com o tempo, fazendo mais questão, lendo e relendo seu resumo, você vai fixar o conteúdo aqui, tá? Pode ver essa aula mais de uma vez. Vamos lá, questão de 2015, sobre os tempos e modos verbais, marque a correta, cuja palavra sublinhada refere-se ao emprego do verbo no modo indicativo. O que é indicativo? É uma certeza, tá? Uma certeza. Vamos lá. O furto ocorreu... Aqui tem uns macetes que, para quem viu as aulas anteriores, tá? Já eliminaria várias aqui de cara. O furto ocorreu, substantivou o verbo, tá? Então aqui não tem nem verbo, olha. Os acusados do furto é de mais o, tá? E furto é o tipo penal. Aqui, o furto é o tipo penal, que também é nome, tá? Então tudo aqui substantivou o verbo. E na D, a gente pega aqui, ó. Hoje, só furto, carinho e beijos. Carinho e beijos, tá? Hoje, só furto. Aqui sim está expressando uma certeza, tá? Aqui sim está expressando uma certeza. E é o nosso gabarito. D de dado, beleza? Questão bem batidinha aí, tá? Agora, essa outra aqui é mais comum, olha. Hoje em dia, questão de 2023. E temos aqui o verbo quisera, tá? E a oração aqui na frente. E aqui o verbo tomar e a oraçãozinha aqui, tá? Marca a alternativa correta. Os verbos sublinhados estão flexionados no seguinte tempo. Opa, agora a gente está falando de tempo verbal, que a gente viu que tem pretérito, presente, pretérito mais que perfeito, tá? Então vamos lá. Quisera não viver em um mundo cheio de classificações numéricas. Olha só, quisera
Opa, você vai pegar aquele bisuzinho lá do RA, né? Então, a gente já procuraria pretérito mais que perfeito. Aqui. Opa, já matei a questão, vamos garantir a próxima aqui. Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Olha só. Tomar, vamos ver aqui, futuro da dúvida. Se tomar, olha o que eu falei aqui da palavrinha que geralmente sempre vem também, tá? O que, se e o quando eu estiver falando de subjuntivo aqui, beleza? O gabarito aqui também é D de dado, beleza? Questão batidinha que a gente faz ali em menos de um minuto na prova, se você souber os macetes corretos, que é o que a gente está passando aqui, tá? Não se esqueça de comentar o que você achou da aula, alguma coisa que possa melhorar aí, ou algum elogio. Curte, compartilha o vídeo também e olha os links na descrição, não perde, tá? Não perde esses links aqui embaixo. Te vejo na próxima aula.